Bem-vindos, magistas e não magistas! Hoje nós vamos falar sobre os arquétipos, mais exclusivamente sobre os principais arquétipos descritos por Carl Jung, um psiquiatra suíço que fundou a psicologia analítica e desenvolveu ou descobriu a existência do consciente coletivo. Guarda esse termo porque ele é muito importante. Além de ter descoberto o termo, ele descobriu que a gente poderia utilizar desse consciente coletivo como uma ferramenta de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e psíquico. Se você quer entender melhor sobre esse assunto, então vai ficando por aqui que eu vou te explicar tudinho. Afinal de contas, o que são esses arquétipos? Eles fazem parte de alguma vertente ocultista? É magia? É ciência? Vamos responder todos esses questionamentos e alguns mais nesse vídeo. Mas antes, eu quero pedir que vocês cliquem no botão de gostei, se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho para receber todas as notificações de vídeo, porque eu vou estar trazendo muitos conteúdos sobre caos, magia, espiritualidade e vários outros assuntos para vocês. Sem mais delongas, vamos falar então dos arquétipos. Para quem caiu aqui de paraquedas e não faz a menor ideia do que seja isso, existe uma esfera, tá, do plano consciente que foi descoberta por Carl Jung, como eu expliquei na intro, e que se chama consciente coletivo. Nesse plano mental se organizam todas as histórias, todos os conceitos, ideias que todas as pessoas no mundo inteiro que estiverem vivas e respirando e pensando têm sobre alguma coisa. Essa alguma coisa é o que nós chamamos de arquétipo. É uma forma pensamento que se cria sobre alguma coisa que exista. Pode ser uma fruta, um animal, uma planta, uma criatura mítica, uma divindade, alguém famoso que já morreu, sério, vale literalmente qualquer coisa. Eu sei que tá parecendo muito chato e complicado, mas calma, fica bem fácil de entender quando a gente fala da aplicação prática dos arquétipos. E é para isso que a gente vai começar aí agora. Por exemplo, a maçã. A boa maioria das pessoas já viu uma maçã, já comeu uma e provavelmente conhece até a história da Branca de Neve e da maçã envenenada. Mesmo em locais remotos no globo, onde, sei lá, impera o gelo, o frio e as pessoas mal conseguem ver o solo ao longo do ano, mesmo sem nunca terem visto cara a cara uma maçã ou comido uma, elas têm uma ideia do que seria uma maçã e do que ela representa, né? No texto bíblico que relata o início dos tempos, Eva come uma maçã, o fruto da árvore do conhecimento. Ainda que nenhum texto original diga que de fato se tratava de uma maçã, e ainda que eu nunca tivesse mencionado uma maçã, você provavelmente teria visualizado uma quando eu mencionei o fruto proibido da árvore do conhecimento. Justamente porque foi essa fruta que virou o símbolo da tentação e do desejo, né? É aí que se constrói um arquétipo. Todas as pessoas no mundo, elas possuem uma ideia, né? Uma ideia sobre o que seja, por exemplo, a maçã, sobre as histórias sobre ela, sobre o seu sabor, a sua aparência e a sua simbologia. E essas informações são as que ficam armazenadas no plano mental do consciente coletivo, podendo ser utilizadas por qualquer pessoa, tipo, literalmente qualquer pessoa. Tá, Marina, mas como assim utilizadas? Como a gente utiliza algo que tá no consciente coletivo e pra quê? Era aqui que eu queria chegar. Os arquétipos, eles podem ser utilizados de duas maneiras, tá? A primeira, ela envolve muita pesquisa e descobrir qual arquétipo ou quais arquétipos você já tem incorporados na sua personalidade. Ou seja, buscar animais, frutas, símbolos com os quais você tem semelhanças em termos de atributos psíquicos, tá? Isso torna os arquétipos uma excelente ferramenta de autoconhecimento e nos ajuda a entender os nossos lados de luz e de sombra e como a gente pode trabalhar eles de uma forma saudável. De que forma a gente trabalha eles de forma saudável? Bem, contrabalanceando com outros arquétipos. A segunda maneira de se utilizar os arquétipos é justamente a partir da incorporação dos aspectos de objetos, alimentos, plantas, animais, divindades,
criaturas míticas e de qualquer outra coisa, transformando as nossas personalidades e ajudando a gente a alcançar os nossos objetivos, né? Vou voltar, por exemplo, da maçã. Ela é um arquétipo excelente para vendedores. Ela ajuda o teu produto a se tornar muito mais tentador e desejável. Pessoas com baixa estima podem se beneficiar muito desse arquétipo. Uma pessoa que quer se sentir mais atraente, que quer se sentir mais desejável, pode utilizar desse arquétipo para aumentar o seu poder de atração, o seu magnetismo pessoal e, consequentemente, né, ser uma pessoa mais desejada por outras pessoas. Então, os arquétipos eles servem como uma ferramenta para nos auxiliar, tá? Vamos começar dessa linha de raciocínio. Vamos usar outro exemplo agora, tá? Deixa eu pensar... o Sol. Ele representa a luz. Em várias mitologias antigas se acreditava no Sol como uma entidade, né, um deus, e que dele provém toda a força para vencer o sucesso, a abundância, já que o Sol simboliza a vida. Esse arquétipo ele também está ligado ao sentimento de felicidade, pode ser muito benéfico, por exemplo, para uma pessoa que está com depressão, já que ele ajuda a enxergar o lado mais positivo da vida, né, a ter sentimentos mais otimistas e a percepção de que a gente pode vencer qualquer coisa, né? Eu mesma já utilizei desse arquétipo nesse sentido quando eu estava com um quadro depressivo e eu tive excelentes resultados com ele. O importante aqui, gente, é entender que todos os conceitos e construções que nós temos, seja sobre um animal, uma flor, um planeta do sistema solar, tudo aquilo que representa alguma coisa para nós, fica armazenado nesse plano, nesse consciente coletivo. E você tem a habilidade de acessar esse consciente e de usar isso a seu favor. Tu pode usar os arquétipos para alcançar os teus objetivos, seja enriquecer, seja se sentir mais atraente, ter mais amor próprio, autoestima, saúde, bem-estar, sucesso, sei lá, gente. Aumentar o número de vendas, de contatinhos, de seguidores. O ponto é que, e agora eu vou usar uma frase que para mim é muito clichê, seja lá o que você quer, tá? Existe um arquétipo ou vários arquétipos que podem te ajudar a alcançar o seu objetivo. E é muito simples, é muito mais simples do que sequer dá pra imaginar, tá? Mas eu não vou falar sobre como utilizar eles hoje aqui no vídeo, tá? Isso vai ficar de assunto para um outro vídeo. Então hoje vamos falar sobre os arquétipos originais, ok? Do Carl Jung. Eles são considerados os arquétipos que constroem a personalidade humana. Eu vou trazer 5, mas tem bem mais, e eu acho interessante salientar que enquanto eu estudava, né, esses arquétipos em particular, eu percebi que eles são, por si só, aspectos separados que, na verdade, tu encontra em todo e qualquer arquétipo que exista. O primeiro se chama persona. Ele é a forma como alguém se mostra diante da sociedade, ele envolve todas as características que a gente tem orgulho de mostrar ao público, né, dentro dos nossos papéis sociais, ali no trabalho, na escola, na universidade, até diante dos nossos amigos e familiares, né? Pode ser definido como as diversas máscaras que a gente usa, né? E em algum grau daria para comparar esse conceito de persona com aquilo que a gente conhece como sendo o ego. O segundo é a sombra. Fala de tudo aquilo que nós não conhecemos sobre nós mesmos, sejam nossas virtudes ou defeitos, tá? Mas a sombra, ela também engloba tudo aquilo que nós queremos esconder ou negar na nossa personalidade. Aquilo que a gente prefere manter escondido do olhar público e que muitas vezes a gente não quer nem que as pessoas que a gente ama saibam que a gente é assim. São características que nós consideramos negativas ou ruins no nosso intelecto. O terceiro é o Anima. E se trata de todas as características femininas existentes nos arquétipos. O quarto se chama Animus, e se você achou a minha explicação para Anima muito curtinha, é porque eu vou explicar esses dois conceitos em conjunto. O Animus são as características masculinas inerentes aos arquétipos. É interessante observar, no caso do Anima e do Animus, que eles remetem muito ao conceito oriental do Yin e Yang, que parte do pressuposto de que tudo o que existe no universo possui, em maior ou menor grau, ambas as energias, né, de feminino e masculino, e que tem como objetivo alcançar o equilíbrio dessas duas forças.
Todos nós, indiferente do nosso sexo biológico, tá? Porque não é disso que a gente tá falando aqui, temos energia feminina e masculina. Uma mulher pode ter mais energia masculina do que feminina, da mesma forma que um homem pode ter mais energia feminina do que masculina. E não, isso não influencia na sexualidade e nem na orientação sexual desse indivíduo. Eu quero trazer um vídeo para falar um pouco melhor desse assunto mais pra frente aqui no canal, tá? Mas de uma forma bem resumida, tá? Em que é o lado escuro, a metade feminina, é mais introspectiva, intuitiva e ligada ao nosso lado emocional. É sobre sentir, pensar e refletir, tá? Essas 3 palavrinhas. Já o Yang, que é o lado mais claro, né, a metade masculina, é pautada na ação, no impulso, na lógica e no lado racional e reativo do ser humano, é aquele que mete a mão na massa. E voltando ao foco do nosso vídeo, o último arquétipo, né, ou aspecto arquetípico estudado por Jung, é o do self. Ele representa aquilo que nós somos em essência, é o nosso processo de individuação. Nele estão as nossas crenças, a nossa fé, a nossa espiritualidade, a busca pelo autoconhecimento e por tudo aquilo que nos dá um sentido e uma razão para viver. O self é o motivo da nossa existência, é o que nós somos em nível de alma e aquilo que devemos sempre buscar conhecer melhor dentro de nós mesmos. O self, em outras palavras, seria o completo oposto do ego. Normalmente, ao utilizar um arquétipo, nós resumimos todos esses 5 conceitos em meramente luz e sombra, né? Os lados de luz e sombra. Assim, a gente consegue perceber claramente quais características e efeitos aquele arquétipo em específico pode nos trazer. Então, vale dizer que alguns arquétipos, como a borboleta, por exemplo, não possuem lados definidos. Ela representa transformação e mudança. Mas vai depender do indivíduo ao qual se está aplicando esse arquétipo se as mudanças vão ser mais favoráveis ou menos favoráveis. Eu vejo a utilização dos arquétipos como uma espécie de tentativa e erro, e tu vai ter que descobrir, né, o que melhor funciona para ti. E isso só vai acontecer conforme tu for utilizando. Então é importante a gente ter consciência dos nossos objetivos ao utilizar um arquétipo e saber quando parar de usar, inclusive, porque pode ser que uma coisa não esteja funcionando para ti da forma como tu esperava. E é muito importante a gente ter essa noção de quando fazer uma troca e de quando parar, porque aquele arquétipo, na verdade, não tá te ajudando dentro daquilo que tu tinha como teu objetivo, né? Eu acho que essa foi uma das lições mais complexas que eu tive que aprender enquanto utilizando, né, de arquétipos. E isso daria assunto para mais um vídeo, mas eu já me estendi demais, a gente vai ficando por aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que de início esses conceitos podem ser muito complexos, difíceis, né? Mas conforme se pesquisa mais sobre os arquétipos, sobre os lados de luz e sombra, né? Sobre o anima e o ânimos, a persona e o self, né? De cada um deles fica bem fácil de entender, ainda mais com aplicação prática. Bom, gente, era isso por enquanto. Eu realmente quero trazer mais exemplos para vocês entenderem melhor sobre os arquétipos, como eles funcionam, né? O uso deles na prática. Eu faço vários posts no Instagram sobre isso também e tenho os textos no blog, onde eu coloco materiais mais aprofundados e super completinhos para quem estiver interessado em pesquisar mais a fundo. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo, tá? Quem quiser acompanhar meu trabalho por lá, tem vários conteúdos postados, eu tô postando todos os dias. Então, aproveito para ir me despedindo de vocês. Se gostaram do vídeo, por favor, deixem o like, né? Cliquem no botão de gostei. Vocês me ajudam muito também compartilhando os vídeos com seus amigos, familiares, as pessoas que vocês gostam, que sabem que vão curtir esse conteúdo. Eu faço muita pesquisa antes de trazer esses materiais para vocês. E também, né, gente, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho para receber as notificações de vídeo, porque tem muita coisa boa vindo por aí, né? Esse é só o começo. Quero mandar muitos abraços para vocês, abraços de luz para todos os magistas e não magistas que me acompanharam até aqui, e vejo vocês então no próximo vídeo.